Lucas capítulo 12, a partir do verso 13. Amém, queridos? Diz assim a palavra de Deus. Lucas capítulo 12, a partir do verso 13. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me impôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância dos bens que possua. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem tinha produzido com abundância. Arrazoava entre si: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei meus celeiros, edificá-lo-eis maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: a alma tem em depósito muitos bens para muitos anos. Come, descansa, bebe e folga. Porém Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tu tens preparado e para quem será? Verso 21. E assim é o que para si junta tesouros e não é rico para com Deus. Pode se sentar, queridos. Queridos, Jesus ele está em um de seus momentos em que ele está rodeado de pessoas, que lhe era muito comum esses momentos, e diz que era uma multidão tão grande de pessoas que uns se atropelavam com os outros. A gente sabe que sempre quando Jesus ele ia passando por alguma cidade, ou quando ele assim parava em algum lugar, sempre as multidões lhe seguiam, uns para ser curados, mas principalmente outros para ouvir-lhes o ensinamento que ele trazia. E Jesus ele traz ali um ensinamento maravilhoso mediante a multidão. Mas em meio àquele ensinamento, aparece um homem, fazendo a seguinte indagação a Jesus, e perguntando: Senhor, o meu pai morreu e é o seguinte, vamos lá resolver uma causa com meu irmão, e diz a ele que ele tem que repartir a herança comigo. E Jesus ele replica, né? Sou eu porventura juiz para resolver essa causa? Ou seja, aquele homem ele traz para Jesus uma situação judiciária e familiar para ele resolver. Isso, segundo o contexto, era muito comum. As pessoas, os judeus, procurarem rabinos para esses julgarem suas causas. A gente sabe que os rabinos eles eram muito considerados, além de espiritualmente também eles poderiam resolver também causas civis. E a gente vê que aquele homem procura Jesus para resolver uma causa, era causa de herança, né? E a gente vê por aqui que a herança, desde aquela época, era coisa que causava confusão em família. Porque, meu irmão, a família vai indo bem, vai indo tudo bem, todo mundo unido, entendeu? Dia 31 de dezembro, todo mundo alega, passagem do ano, meu irmão, mas dia 1º, se tem divisão de herança, tem confusão, né? E eles procuram Jesus para resolver, como no uma linguagem popular, para descascar esse abacaxi. Jesus vai dizer: rapaz, quem foi que colocou eu aqui como juiz para resolver essa causa? E Jesus ali ele traz um ensinamento, irmão, importantíssimo para alguns judeus, sobre a avareza, sobre o perigo da avareza, né? Porque tradicionalmente alguns judeus eles acreditavam que a riqueza era sinal de bênção de Deus e a pobreza era sinal de maldição. E Jesus naquele momento ele está quebrando um paradigma, um costume, uma tradição judaica de que quem era rico era uma pessoa abençoada. Riqueza era sinal da obediência, e daí certamente quem era rico soava como se a pessoa fosse mais espiritual que os outros, e quem era pobre era amaldiçoado, era uma pessoa que desobedecia a Deus.
A avareza, querido, é o desejo ardente de acumular riquezas. E a Bíblia condena esse tipo de comportamento. A gente vai ver nas Escrituras que esse comportamento de querer ser rico, de ser avarento, de querer acumular riquezas, é algo que as Escrituras sempre, é algo que Jesus ele combateu, que os apóstolos combateram, é algo que está nas Escrituras de cor. O desejo ardente pelo acúmulo de riqueza. Então nós vamos ver alguns erros importantíssimos nessa manhã e iremos aprender com esses erros que está contido nessa parábola. E Jesus ele vai propor uma parábola do homem rico, que tinha um homem rico e diz que a sua colheita deu em abundância, e diz que aquele homem ele arrasou, ele pensa sobre si: bem, o que é que eu vou fazer, já que a minha colheita deu em tanta abundância? Aí ele tem uma ideia: eu vou derrubar o celeiro, os depósitos, vou construir outros maiores, e assim eu vou dizer para mim mesmo, ou outra na expressão bíblica, minha alma come e bebe regale por muitos anos, pois tem em depósito muitos cereais, muitos bens. Mas diz que naquele momento Deus diz: louco, hoje mesmo te pedirão tua alma, o que tu tem, para quem será? E Jesus termina aquela parábola dando um ensinamento: assim é todos aqueles que é rico para com os homens, mas não rico para com Deus. Em primeiro lugar, nós vemos o primeiro erro, que ele foi egoísta em não pensar no próximo. Aquele homem daquela parábola, esse avarento, ele foi egoísta em não pensar no próximo. Ou seja, ele expressou individualismo. A gente vê que tudo na vida do rico gerava em torno do seu próprio eu. Ele não cita, a gente não vê ele citando mulher, a gente não vê ele citando filho, a gente não vê ele citando parente, citando pessoa alguma. Por quê? Porque ele expressa um determinado e um certo individualismo. A gente vê que o jovem rico, ele demonstra esse certo egoísmo quando o próprio Cristo chega para ele e diz que ele teria que vender toda a sua fortuna e pegar a sua fortuna, dar aos pobres, e depois ia ter que seguir Jesus. Diz que aquele jovem rico, ele se entristece e sai achando assim pesado fazer tudo isso, demonstrando o quê? Que aquele jovem não amava a Deus e muito menos ao seu próximo. A gente vê que essa questão do individualismo era algo que não tinha na igreja primitiva. Que a Bíblia vai dizer que todos depositavam as ofertas nos pés dos apóstolos, e diz que os apóstolos eles dividiam com todos aqueles que necessitavam. E a Bíblia vai expressar lá em Atos que nenhum deles haviam necessidade. Ou seja, aquela igreja ela convivia em unidade, em uma só unidade, e todos convivendo em unidade. Por quê? Porque não havia individualismo no meio da igreja. Infelizmente, queridos, quantos cristãos têm entendido isso de uma maneira errada nesses últimos dias e têm procurado viver de uma maneira individualista. O que eu tenho é meu e é eu e pronto. Sabe aquele tipo de pessoa que diz assim: o que eu tenho foi eu que conquistei para ter, e quem quiser ter também que se esforce para ter, porque do jeito que eu me sacrifiquei a pessoa vai ter que ter também. Mas essa é uma expressão individualista. E outra coisa também que ele fez, ele não se preocupou com o próximo. Ele não se preocupou com o próximo. A gente vê que aquele rico da parábola, ele vai expressar que o celeiro dele deu em abundância. Em abundância. Até que ele vai ter a ideia de construir outros maiores. Se ele teve a ideia de construir outros maiores, certamente que é porque a colheita deu, que dava para lotar aquele celeiro e sobrava. O que foi que ele fez? Ele não pensou no próximo. Porque é como se ele pensasse: bom, vai dar para lotar o meu celeiro, o meu depósito, mas o que sobrar eu não vou destruir, também eu não vou dar para ninguém. Por isso que é muito melhor eu fazer um celeiro maior e guardar tudo, do que eu guardar isso no meu celeiro e o que sobrar eu dar para as pessoas. Mostrando o quê? Que não se preocupou com o próximo. Infelizmente, que nós vivemos em uma época, a Escritura vai dizer que o ser humano, em forma geral, ia viver em uma total falta de amor para com o próximo.
Quando Deus vai usar Paulo, se eu não me engano, lá na primeira epístola a Timóteo, vai dizer que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, e ele vai dar as características do tipo do homem dos últimos dias. E uma dessas características é falta de afeto, falta de amor ao próximo. E vivemos numa sociedade que vive totalmente na expectativa de ganhar dinheiro a todo custo, persuadindo, enganando. Se não lembrar, meu irmão, no cenário político que nós vivenciamos atualmente, essa tão devastadora crise política, onde políticos dia após dia, buscando dia após dia o enriquecimento ilícito, enquanto dia após dia a população defrauda em uma crise, desemprego, em uma total crise financeira. A gente vê que quem é rico quer ter mais. Quem não é rico quer ficar rico para entrar nesse patamar. Ou seja, vivenciamos, irmão, a sociedade mais avarenta que já pisou nessa terra. E alguns até que ajudam, mas só se receber algo em troca, sabe? Às vezes a gente vê aqueles programas de TV, né? Algo tão bonito, né? Quem nunca já expressou isso? Ah, se o Gugu visse a minha situação, né? Que ele já até não está mais vivo, mas todo mundo via, né, aquele quadro do Gugu, que ele dava casa, essas coisas, mas muitos desses programas faz o quê? É buscando algo em troca, a audiência. Enquanto eles estão fazendo aquilo ali, eles já estão ganhando milhões em audiência. E assim também muitas vezes é a sociedade, irmãos, que faz uma coisa, fazem outra, buscando o quê? Algo totalmente em troca, mostrando a avareza. Mas, querido, uma coisa é certa, que a Escritura vai dizer que nós devemos compartilhar nossos bens materiais com aqueles que são necessitados. Tudo bem que isso tem uma restrição. O que eu estou falando aqui, falando de avareza, irmão, eu tenho que compartilhar meus bens, mas como é que é isso? Porque se chegar uma pessoa querendo dar uma de gaiato, porque uma hora ou outra, irmão, até na igreja mesmo está sujeito a aparecer uma pessoa no linguajar aqui nordestino, querendo se aproveitar, a gente chama dando uma de gaiato. Estou no Nordeste, irmãos, mas uma pessoa querendo se aproveitar, sabe? Querendo se aproveitar. E a igreja, ela não está aqui também para sustentar pessoas que querem se aproveitar. Mas uma coisa é certa, que isso é um padrão bíblico, irmãos, de que nós temos que compartilhar com aqueles que precisam. Com aqueles que precisam. Assim é procurarmos discernimento a Deus para ajudar o nosso próximo. Porque tem uma coisa que tem sido perdida a essência nesses últimos dias, é essa questão de nós ajudarmos o nosso próximo, independente de quem ele seja. Sabe, há anos atrás, eu ouvi uma história que eu achei muito interessante. Diz que tinha um jovem, e aquele jovem era do interior, e ele tinha um sonho de se fazer a faculdade e se formar. Aquele jovem, ele viaja para uma cidade, e ali ele consegue ganhar uma faculdade de graça, porém ele teria que arrumar um emprego e trabalhar para se sustentar. E nas horas vagas, aquele jovem, ele vendia remédio, e saía de porta em porta vendendo remédio. Mas em meio a uma total crise financeira e psicológica, aquele jovem, ele fica meio que duvidoso de deixar tudo aquilo e voltar para o seu interior, porque ele não conseguia vender remédio, e estava sendo muito difícil na cidade grande. E diz que aquele jovem totalmente desmotivado, sem ninguém lhe ajudar, ninguém lhe ajudava, não dava nada. Aquele jovem, ele passa uma determinada casa, e ele diz assim: bom, eu tenho umas moedas aqui no meu bolso, eu vou bater nessa porta dessa casa e vou oferecer essas moedas em troca de um prato de comida. Mas diz que quando ele bate naquela porta, que vem uma jovem, diz que ele se envergonha. Ele não tem coragem de falar para aquela jovem que queria comprar um prato de comida por míseras moedas. E ele pede tão somente um copo d'água. E aquela jovem vai lá dentro buscar o copo d'água. Só que quando aquela jovem vai buscar o copo d'água, ela, ao observar ele, se tocou que ele era com fome. E aquela jovem também era pobre, não tinha muita coisa para oferecer a ele, mas tinha um copo de leite, trouxe um copo de leite e deu a ele, e disse para ele: olha, eu notei que você estava com fome, eu não tenho um alimento a não ser um copo de leite. E disse que aquilo, irmão, serviu tanto para aquele jovem continuar, e aquele jovem continuou, terminou seus estudos, se formou. Diz que o tempo passou, aquela jovem se tornou uma mulher adulta, e o tempo se passou, e aquela mulher adoece.
e é cometido de uma doença muito terrível, de um câncer em estado terminal, onde rapidamente o médico local diz: você vai ter que se tratar no melhor hospital do país e vai ter que se cuidar com o melhor médico do país. Só que isso tudo é particular, só que a gente vai abrir um crédito aqui para você, você vai lá. Importante é a sua saúde. E diz que aquela mulher vai lá se cuidar no melhor hospital, com o melhor médico, e diz que ao passar do tempo, aquela mulher, o médico consegue reverter o estado do câncer, e aquela mulher fica saudável. E há uma alegria muito grande no dia daquela mulher receber alta, porém um peso na consciência: a dívida ela é muito alta, porque aqui é o melhor médico, o melhor hospital do país e é particular. E diz que ao passar na recepcionista para pegar a carta do tamanho da dívida, quando aquela mulher abre a carta que tira, o envelope estava escrito em caneta: a sua dívida foi paga há 20 anos atrás por um copo de leite. Ou seja, irmãos, é uma mensagem que nos motiva a sempre que for possível, a sempre que nós pegarmos esse princípio de ajudarmos o nosso próximo, como assim nós pudermos ajudar. Mas outra coisa que ele fez: não exerceu solidariedade com quem precisava. Isso, irmãos, é uma coisa que nós poderemos até sermos julgados. Jesus vai dizer o que em Mateus capítulo 25? Que muitos vão dizer o que? Que ele vai dizer naquele dia: tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu e não vestiste. Falando da omissão, quando nós podemos ajudar aqueles que estão passando necessidade e não podemos, nós estamos sendo omissos e estamos muitas vezes pecando, porque esse é um princípio bíblico, irmão. Isso é que é ser igreja. Infelizmente esse é um princípio que tem sido deixado de lado nas igrejas. Mas, meu irmão, se isso aqui não é ser igreja, igreja não é isso. A gente sempre está ensinando que isso aqui é só o local que a gente se reúne, para a gente se reunir e adorar a Deus em grupo. Mas o que é a igreja? Somos nós somos igreja. Mas vivenciamos em o que? Em um total egoísmo, principalmente no povo que se diz ser de Deus. Sabe, há pouco tempo um presbítero de uma determinada denominação, ele chegou para mim, isso está com uns 3 meses, falando uma situação que estava acontecendo na denominação dele. Isso me revoltou, irmão. Diz que lá tinha um irmão que estava com uma doença muito grave, e diz que esse irmão ele precisava passar por uma cirurgia, e a cirurgia custava cerca de 10 mil reais. E diz que a igreja tinha em caixa os 10 mil reais. Porém, o templo tinha que... esses 10 mil reais ia ser destinado à reforma do templo. Fizeram uma reunião lá, disse, foi um quebra-pau lá, as pessoas discutindo. Sabe por quê? Porque muitos obreiros e o pastor não queriam abrir mão dos 10 mil que era para a reforma do templo, para pagar a cirurgia do irmão. Sabe o que é isso? A avareza. Isso é uma vergonha, irmão. É por isso que muitas vezes os pastores, os cristãos, têm entrado em descrédito na sociedade, porque tem ímpio, irmão, ímpio em projetos filantrópicos aí, ajudando milhares de pessoas. Sabe o que eu vi nesse dia? Um cantor de hip hop americano. Ele mantém várias obras filantrópicas, onde muitos pastores não têm coragem de ajudar nenhum membro que mora de aluguel na sua denominação. Isso é uma vergonha. Sabe, igual a história, isso aconteceu de verdade, irmão, numa determinada igreja. Diz que um irmãozinho muito pobre, desempregado, e a sua filha fez 15 anos. Isso aconteceu, e foi aqui no Ceará, eu não sei qual denominação, mas isso aconteceu, foi verídica. Muito pobre, sua filha fez 15 anos de idade, e ele foi e muito triste, que ele não tinha condição nem de comprar um bolo. Aí diz que todos se entristeceram, choraram pelaquela situação. Ele queria fazer menos bolo para sua filha, 15 anos, mas diz que com muita tristeza ele foi para o culto à noite, e a sua esposa e sua filha nem foram de tristeza. E quando chegou no culto à noite, era logo o culto da vitória, já sabe como é que é, né? E o pastor agarrou o microfone e começou a contar seu testemunho e dizer: irmão, Deus vai abençoar. Olha, hoje eu olhei minha conta bancária, tem XX de dinheiro. Hoje eu tenho minha casa boa, hoje eu tenho meus carros. E a igreja toda alegre. E diz que aquele irmãozinho, quando escuta aquilo, começa a chorar, e um choro de tristeza. E diz que quando termina o culto, o pastor chama aquele irmão e diz: irmãozinho,
Você estava chorando, eu vi que era um choro de tristeza, por quê? Aí ele falou, não pastor, é porque minha filha fez 15 anos hoje, eu estou muito triste porque eu estou desempregado, muita dificuldade financeira, eu não tenho dinheiro nem para comprar um bolo para ela. E eu vi o senhor falando seu testemunho aí, eu me entristeci, né? Porque você é tão bem financeiramente, né? E eu vendo minha situação, né? Que era uma coisa que podia ser resolvida tão simples. Aí sabe o que ele fez? Aí, varão, eu vou pagar a festa aqui da sua criança, da sua filha, não. Bateu a mão no ombro do irmão e disse, varão, nós vamos orar por ti, Deus vai já te abençoar. E disse que reuniu os obreiros ao redor daquele irmão, fez uma oração lá, tacou óleo no irmão. Quando terminou, e aí varão, tu viu alguma coisa? Deus confirmou alguma coisa? E o irmão disse, confirmou. E o que foi? A partir de hoje eu nunca mais piso aqui nessa igreja. Pastores avarentos, é o que mais nós vimos. Mas em segundo lugar, a gente vê que esse homem dessa parábola, ele achou que a sua alma se satisfaria de coisas materiais. E uma coisa é certa, irmãos, ele vai dizer o quê? Ele pensa aquilo na mente dele e diz, olha, eu vou fazer outros celeiros maiores, porque quando eu fazer aqueles celeiros maiores, eu vou dizer, ó, a alma tem depósito muitos bens, come, bebe e regala-te por muitos anos. Em uma tradução mais moderna vai dizer que aquele homem diz para si mesmo, ó, você tem muito cereal no celeiro, dá para você viver a vida toda bem, né? Achando o quê? Que as coisas materiais iriam lhe satisfazer. E uma verdade bíblica é certa, irmão, que as coisas materiais não podem satisfazer o homem. Lá em Eclesiastes 5:10 vai dizer, quem ama o dinheiro não se fartará de dinheiro, nem o que ama a riqueza se fartará do ganho. Provérbios 1:19 vai dizer que tais são as heredes de todo aquele que se entrega à cobiça, ela tira a vida do que as possui. Sabe por quê, irmão? Porque o ganancioso, ele sempre vai insaciavelmente querer mais, e por ele querer mais, em vez daquilo trazer qualidade de vida, aquilo tira a qualidade de vida. Você sabe quais são as duas preocupações que um rico passa? A primeira preocupação é de ganhar mais, amanhã ganhar mais do que hoje. A segunda preocupação, hoje perder mais do que eu ganhei ontem. Essa é as duas preocupações dele, de ganhar mais e de não perder o que ganhou. E assim vivendo, irmão, num ciclo vicioso e de infelicidade. Porque, irmãos, fazer das riquezas um propósito da nossa vida é um erro fatal e levará muitos à ruína. Quantas pessoas, irmão, irão à ruína por conta disso? Por isso que Jesus vai dizer que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. É muito difícil, por conta do apego, irmão, por conta do homem caído, por causa da semente do pecado, que ela tem a tendência a se aproximar e se agarrar com a riqueza. Ele teve a ideia de consumir satisfação momentânea, porque nós temos que aprender a separar aquilo que precisamos daquilo que desejamos. Porque muitas vezes, irmãos, o que é a ideia do consumismo? Nós vivemos na geração totalmente consumismo, que hoje o ter é maior do que o ser. Há um pregador que vai dizer que o luxo do ontem se tornou necessário hoje, não é verdade? E nós mesmos, nós vivenciamos isso e fazemos parte disso, do consumismo, né? Eu lembro, irmão Gilmar, que antigamente, quando a gente pensava em se mudar, eu que sou do interior, ia fazer uma casa, era desse jeito. Pelo menos aqui no Nordeste, quem é do interior, sertão, fazia uma casa, né? Chão de terra, não colocar as portas, colocava uns panos e já ia para dentro, meu filho. Hoje em dia, quem faz uma casa nova, só quem é que quer ir para dentro desse jeito? Primeiro, com medo de assalto, né? Mas o que é que vai ter dentro para assaltar? E segundo, por causa do consumismo. A pessoa quer ir para dentro como? Cerâmica, os móveis. Você entra dentro, meu irmão, parece que você está entrando no Magazine Luiza da casa, móvel novo. Por quê? Porque nós vivemos em uma geração consumista. Eu também não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, irmão, né? Dizendo aqui que a Bíblia está mandando você não faça sua casa, tudo, compre seus móveis, mas eu estou mostrando aqui para você a geração que nós vivemos hoje, geração consumista. E muitas vezes esse consumismo, ele pode vir a penetrar em nossa mente e causar um ciclo vicioso e nos fazer estar ansioso pelas coisas financeiras. E isso sim é o mal. Você está preocupado dia após dia por ter para comprar essas coisas. Sabe por quê? Porque isso vai começar a roubar a sua paz, né?
E quantas pessoas vivem consumindo coisa desnecessária, né? Que é para fartar. Sabe, pessoas que... Eu conheço pessoas, irmão, que é viciada em compra, que não passam uma semana sem comprar um calçado, uma roupa, não porque precisa. Você vai ver, a pessoa tem 500, 600 pares de sapato e roupa, e ainda toda semana comprando. Uma pessoa dessa não é feliz. Sabe por quê, irmão? Porque as coisas materiais não podem suprir a necessidade e a felicidade do homem. Ele pensou erroneamente que agora ia ser feliz pelo resto da vida, né? E quantas pessoas ricas, irmão, têm uma vida triste? E quantas delas dão cabo de sua própria vida, né? A gente vê esses artistas famosos. Uma vez eu vi num site, uma postagem lá num site muito interessante, sobre as grandes celebridades americanas que morreram da década de 90 até agora. A maioria foi suicídio, overdose. Aí eu te pergunto, por que essas pessoas fizeram isso? Já que eram pessoas que eram milionárias, pessoas que eram ricas, nos mostrando que o dinheiro em si, irmão, não pode nos fazer feliz, não pode nos trazer a felicidade. A felicidade do ser humano, irmão, não está propriamente nas riquezas ou no dinheiro. A felicidade do ser humano em si só pode estar em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. Que embora, irmão, o homem não tenha nada financeiramente, não tenha nenhum bem financeiramente, mora debaixo de uma ponte, talvez antes de virar você de cabeça para baixo não cai nem uma moeda de 10 centavos, anda de bicicleta, mas você tem Cristo, você tem tudo, você tem felicidade. Sabe por quê? Porque toda essa tristeza, porque toda essa dificuldade, ela é momentânea, e quando ela passar, meu irmão, é gozo e alegria eterna para todos sempre, amém. Onde a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse que naquele dia Deus limpará de nossos olhos todas as lágrimas, não haverá nem tristeza nem dor. Então, irmão, riqueza não é propriamente sermos pobres aqui nessa terra, mas riqueza é sermos ricos, mais ricos espiritualmente lá no céu. Mas o que é que adianta o homem ter uma Hilux, uma BMW, morar no melhor condomínio que se existe nesse estado, ter uma conta bancária recheada, mas tudo isso, irmão, é passageiro, passa rápido. E a Bíblia vai dizer que para o homem só foi posto morrer uma vez, e logo segue-se o juízo. E assim, todas aquelas regalias que o homem teve naquela vida terrena e momentânea, não passou, sabe o que? De vapor, da sombra, da erva do campo. Só uma ilusão, uma fábula, ilusão de ótica. E se morrer sem Cristo, sem confessar Cristo e sem ter fidelidade, vai passar a eternidade inteira condenado. Diz que o primeiro bilionário do mundo, o primeiro homem a atingir a meta de 1 bilhão, é o Dr. John Rockefeller, da família Rockefeller. E eles atingiram a marca de 1 bilhão, e diz que eles muito conhecidos. Um repórter chegou para ele e disse: Dr. John, o senhor atingindo essa meta de 1 bilhão, o homem mais rico do mundo, o senhor se vendo o homem mais rico do mundo, qual é o homem mais pobre que o senhor conhece? E quais são os seus bens materiais? Ele disse: eu conheço um homem que é o mais pobre, e a única coisa que ele tem é dinheiro. Dr. John, naquela hora, ele estava com certeza expressando, desabafando de si próprio, dizendo que a única coisa que ele tinha era dinheiro, e que o dinheiro em si não pode satisfazer e fazer o homem feliz. E a gente vê, irmão, que a busca desenfreada pelo dinheiro é um perigo mortal. A Bíblia vai dizer lá em 1 Timóteo 6,10 que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Quem não guarda da ganância incorre em outros pecados, como injustiça, furto, mentira, homicídio, idolatria, apostasia. Tudo isso é fruto de quê? Da ganância.
Porque, irmão, pelo amor ao dinheiro as pessoas se corrompem, pelo amor ao dinheiro as pessoas mentem, pelo amor ao dinheiro as pessoas matam, pelo amor ao dinheiro as pessoas vendem sua alma ao diabo. Pelo amor ao dinheiro o homem, o ser humano em si, ele se corrompe. Tudo bem que foi o cumprimento da profecia, mas a gente vê que pelo amor ao dinheiro Judas vende Jesus por 30 moedas de prata. Geazi recebe a oferta que era para Eliseu. Ou seja, por amor ao dinheiro as pessoas fazem coisas terríveis. E esse é o motivo, irmão, de muitos pastores, infelizmente atualmente, quando você liga a televisão, liga o rádio, vai no YouTube, vai nas mídias sociais, não está nem pregando a verdade. É por conta do amor ao dinheiro. A gente vê que eles não querem abrir mão desse lucro fácil, e não é fácil, irmão. Não é fácil. Mas eu creio sim que o escolhido de Deus, ele abre sim mão de tudo isso. Mas infelizmente, a gente vê a teologia da prosperidade, principalmente sendo aderido por vários pregadores e denominações que antes não tinha. A gente vê às vezes no YouTube pregadores que antes, irmão, combatia a teologia da prosperidade, a teologia da riqueza, e hoje aderiram. Até alguns se tornaram doutores em nosso país. A teologia da prosperidade, que é um erro teológico, que diz que se você é cristão, você é filho de Deus, e logo se você é filho de Deus, Deus é o dono do ouro e da prata, Deus tem que te fazer rico e próspero. Um erro teológico. Então vai dizer isso para Cristo Jesus, que teve uma vida simples? Então vai dizer isso para todos os apóstolos? Então vai dizer isso para Paulo? Porque se, meu irmão, se tem um homem que era mais espiritual, e um homem que era filho de Deus genuíno, um homem de Deus, foi o apóstolo Paulo. Um homem que teve revelações profundas de Deus. Um homem que escreveu cerca de 13 livros que compõem o Novo Testamento, de suma importância, pregou todo o continente asiático, ouviu o evangelho através de Paulo. Mas a Bíblia vai dizer que era um homem que, quando ele vai encerrar sua carreira lá em 2 Timóteo, vai dizer que lhe faltavam muitas coisas. Nem o que vestir, nem o que para se aconchegar aquele homem tinha. Muitas vezes passou fome, frio. Então, se a teologia da prosperidade ela é tão certa, então por que esses homens passaram tanta dificuldade e viveram muitos deles em extrema pobreza? Porque isso é uma distorção ferrenha do evangelho, e por isso a igreja tem perdido a essência. Porque, irmãos, quais as pregações que mais dá ibope atualmente? Prosperidade, triunfalismo. Chega a pessoa que é muito fácil, irmão, chamar qualquer um aqui na frente e dizer que Deus está revelando, que vai te fazer próspero, que vai dar um carro. Isso é muito fácil, causar emocionalismo nas pessoas dessa forma. Mas é dessa forma que o quê? Que dá ibope. E a gente vê, é por causa da ganância que os pastores têm distorcido o evangelho, porque eles estão faturando milhões por mês e eles não querem abrir mão por conta disso. É por isso que todos os meses os pastores brigando, o povo a dar o dízimo obrigatoriamente, tem que dar. Muitos deles sabendo que isso na nova aliança não é obrigatório. É por isso, irmãos, que muitos pastores têm feito aliança com político, se aliança com político corrupto. Por quê? Por causa de dinheiro. É por isso que pastores e cantores têm cobrado um cachê milionário, pastores cobrando cachê milionário, por conta da ganância que tem entrado no povo que se diz ser de Deus. E com tudo isso criando o quê? Cristãos gananciosos. Você vai nessas igrejas neopentecostais, o povo tudo ganancioso. Você acha que o camarada, ele pega o seu carro, o único transporte que ele tem, ele dá de oferta naquela igreja, é por quê? Porque ele ama a obra de Deus? Não, irmão, é procurando Deus dar a ele 10, 100 vezes mais. Mas no final das contas ele perde o carro e anda a pé para largar de ser besta. E quem fica rico, que nem uma história que eu soube de uma irmã que falou, uma irmã deu o carro de oferta numa denominação, e o pastor pegou aquele carro, vendeu e deu de entrada no carro 0 bala dele. A irmã ficou sem o carro e o pastor deu a entrada no carro novo dele. Ou seja, irmão, um camarada desse é um canalha. Mas, irmão, só a prosperidade que vem de Deus é que pode nos satisfazer.
Então, irmãos, que nós venhamos procurar a prosperidade que vem de Deus. A verdadeira prosperidade, sabe o que é? É o que eu estou pregando aqui. Eu não estou dizendo, irmão, que você possa fazer projeto. Pelo amor de Deus, não vai sair daqui achando que você vai sair daqui um nômade, andando aí, sem ter que fazer projetos. Faça projeto com a sua família. Trabalhe, busque se formar. Mas faça isso da maneira correta. Que isso não venha tirar a sua paz, te perturbar dia após dia. Mas a verdadeira prosperidade é administrar aquilo que nós temos e vivermos bem com o que nós temos. Porque, irmão, caso a gente vê pessoas que ganham 3 mil reais e uma pessoa que ganha um salário mínimo, às vezes a pessoa do salário mínimo vive melhor do que aquele que ganha 3 mil reais. Sabe por quê? Porque a do salário mínimo sabe administrar bem aquilo que ele tem. Aí sim, eu creio nessa prosperidade. E se assim Deus nos abençoar a termos uma vida financeira boa, seguimos o preceito bíblico de quê? De ajudarmos o nosso próximo, como assim é necessário. E nunca colocar essas coisas acima de Deus. Esse é que é o perigo das riquezas. O amor ao dinheiro, o amor ferrenho ao dinheiro, né? Fazer o dinheiro seu Deus. E nós que temos que assim comandar eles. Mas em terceiro lugar, aquele homem, ele achou que as coisas materiais durariam muitos anos, não é verdade? Ele vai dizer assim, ó: a alma tem bens, muito depósito por muitos anos, come, bebe, regale-te. Ou seja, aquele homem, ele achou que as coisas materiais, ou ele mesmo ia viver por muitos anos. Infelizmente, irmãos, é por isso que as coisas materiais é fajuto, porque não dura para sempre. Não dura para sempre. Olha, ó, Salmo 39, verso 6 vai dizer que na verdade todo homem anda com uma sombra. Na verdade em vão se inquieta, amontoa riqueza e não sabe quem as levará. Muitas pessoas que ficaram ricos do dia para a noite perderam tudo do dia para a noite. A gente vê um grande exemplo daqueles ganhadores da Mega Sena, não é verdade? Rapaz, tem um exemplo de ganhadores da Mega Sena, pessoas que em pouco tempo perderam tudo, gastaram tudo. A gente vê o que? Jogadores de futebol, celebridades que perderam tudo em pouco tempo. Então aí, tem deles que moram até de favor, mostrando, irmão, que as coisas materiais, muitas vezes, ela não vai durar para sempre. Por isso que 1 Coríntios 4,18 vai dizer que não tentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se vê, porque as que se vê são temporárias, as que não se vê são eternas. É por isso, irmãos, que nós temos que investir no reino de Deus, no reino celestial. Uma certa feita eu vi, naquela primeira cidade que teve a enchente, que eu esqueci o nome agora, teve 2 cidades que foram invadidas com aquela enchente de lama, não foi? Daquela empresa. Mas naquela primeira enchente que teve, que invadiu aquela cidade, diz que eu vi na reportagem um homem, como é um grande comerciante daquela vila ali, chorando, dizendo que o seu comércio, algo que ele construiu em 20 anos, em 10 minutos, foi por água abaixo. Nos mostrando que as coisas materiais, irmão, de uma hora para outra elas vão embora. Por isso nós não devemos fitar o nosso coração nessas coisas. Isso não é o que é mais importante, sabe, irmão? Isso aqui também é para nós fazer meditar, sabe o quê? Isso aqui não está falando só para milionário não, mas para nós. Nós muitas vezes ficamos tão preocupados, irmãos, com coisas materiais. Eu sei que nós temos meta, e muitas vezes essas metas levam anos para se realizar. Isso vai tirando nossa qualidade de vida. E eu sei que nós temos que investir, sabe o quê? Em nós mesmos, na nossa família, sabe? Às vezes eu vejo pessoas trabalhando dia após dia para ter um bem material, para ter isso, para ter aquilo, e às vezes tira a qualidade de vida. Deixa de sair com a família, deixa de estar com os filhos, sabe? Muitas vezes deixa até de se reunir com os irmãos, e aquilo vai tirando a qualidade de vida. Sabe uma coisa que aconteceu comigo há exatamente uns 3, 4 anos atrás, que me marcou até hoje, irmão? Isso de vez em quando eu me lembro. Eu tenho minha personalidade muito melancólica, eu sou muito fácil de chorar, e às vezes eu até choro pensando nisso. Eu estava construindo a minha casa, minha esposa foi no centro resolvendo as coisas, quando ela ia voltando, a gente estava fazendo o telhado, colocando o telhado, as linhas, madeira. Quando a minha esposa veio chegando, que eu saí na porta,
que o pedreiro estava lá em cima na linha, amarrando uma linha de nylon. Os irmãos sabem como é que é essa questão de construção. Quando a minha esposa foi chegando, que a gente na frente, a gente tem uma área assim na frente, né? Quando a minha esposa foi chegando, que eu saí na porta, ô minha filha, eu chamo de minha filha, né? Todo mundo chama assim. Você já chegou, aí quando ela foi chegando na linha de 3 metros, escapuleu, irmão, quando caiu, a minha esposa deu um pulo de lado. Foi 1 palmo para pegar na cabeça dela, aquela linha. Se tivesse pegado, tinha matado na hora. Naquele mesmo momento, Deus falou do meu coração: ó, isso aí não é o essencial, isso aí é detalhe. E naquele mesmo momento eu fiquei sem vontade nenhuma de trabalhar aquele dia. E até hoje eu me lembro disso, desse sinal que Deus me deu, que as coisas materiais não importam. Porque que adiantava eu entrar naquela casa e não ter esposa? Então, irmãos, é isso. Não colocarmos o nosso coração totalmente nas coisas materiais, mas sim procurarmos aproveitar a nossa vida, procurarmos viver bem com aquilo que Deus tem nos dado, sermos gratos com aquilo que Deus tem nos dado, porque muitas vezes, irmão, a ganância, a avareza faz o quê? Nós sermos ingratos com aquilo que Deus tem nos dado, porque essa questão de ter é perigoso. Sabe por quê, irmão? Porque muitas vezes o camarada tem uma bicicleta, eu tenho uma bicicleta, quer ter uma moto, aí ele tem uma moto, aí eu quero ter um carro, aí eu quero ter um carro melhor, uma Hilux. Aí ele tem a Hilux, eu quero ter um carro importado. O carro importado ele quer ter um avião, ele quer ter o quê? Uma nave espacial. Ou seja, irmãos, se nós formos sempre procurar ter algo material, isso nunca vai nos satisfazer, vamos ficar num ciclo vicioso. Mas o que nós temos que fazer é sermos gratos com aquilo que Deus nos deu, vivermos bem com isso. Talvez você olhar, tem tanta gente que tem isso, que teve tão fácil e eu não tenho, mas talvez você for olhar para o outro lado, tem tanta gente que não tem nem a metade do que você tem, e muitas vezes vive feliz, mais feliz do que você. Ou seja, irmão, vivemos bem com aquilo que Deus tem nos dado. Sabe por quê? Porque aquilo é o necessário para nós continuarmos. E às vezes eu fico pensando, o que é que adianta, meu Deus? Tu me dá riqueza e talvez eu até me desviar da tua presença. Isso é ilusão de ótica, irmão. Não vale a pena. Então que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus, amém.